Pessoal, nessa nossa missão de parlamentar, tem dias de ficar muito feliz, realizada, de construir coisas boas, de dar notícias boas, mas também tem dias muito duros, né? Tem dias muito duros em que a gente vê uma mistura de tantas inabilidades resultando em prejuízo para o povo trabalhador, né? Eu queria contar para vocês uma história sobre essa questão das creches nesse novo governo federal. No ano passado, eu oficiei a Prefeitura de Natal porque o governo federal abriu o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e nos editais do PAC estava previsto, sim, a possibilidade de prefeituras submeterem projetos de novas creches, né, do CEMEIS. Eu oficiei a Prefeitura de Natal, né, alertando sobre os prazos, pedindo para que enviassem projetos de novas creches, e 3 foram enviados. Com a responsabilidade que não é mais do que a minha obrigação, porque eu desprezo quem trabalha com quanto melhor, né, com aquele, quanto pior melhor, né, que só sobra para o povo trabalhador. Eu pessoalmente fui à Casa Civil, na Presidência da República, para defender os projetos que a Prefeitura de Natal havia submetido. Fui explicar por que era fundamental, por que havia uma necessidade comprovada, por que o PAC deveria abarcar essas obras. E eu tive uma boa resposta, que foi: Natália, nós entendemos, deputada, a necessidade. Os dados que você traz são comprovadores da necessidade. Estando todos os requisitos legais cumpridos, nós vamos aprovar essas novas creches. E aí, qual não foi nossa surpresa quando, nas obras aprovadas pelo PAC, essas 3 creches novas não estavam. E, obviamente, a partir daí eu passei a andar na Casa Civil e no MEC para entender o que tinha acontecido e por que é que esses projetos não tinham capacidade legal de ser aprovados. Eu trago aqui a vocês, com muita indignação, os documentos hoje que explicam, tintim por tintim, essa situação. A Prefeitura de Natal tem 10 obras de creche não acabadas. 10 obras de creche não acabadas. E, como foi dito aqui, vocês sabem desde quando? Isso aqui é do PAC 2. Esses projetos, essas obras, eram para ter sido iniciadas e logo depois finalizadas ali no período de 2013. 2014. E não será possível que daquela propaganda que a gente escuta no rádio, que fala todo dia de 100 obras, de obra por todo canto, não tinha como ter uma? Não tinha como uma dessas 10 ser finalizada? A gente entende a importância da urbanização, a gente defende calçadas, tudo isso, mas criança é prioridade absoluta. Isso está na Constituição Federal. Isso deve reger a nossa atuação política, a decisão de uma gestão. 10 obras há 10 anos. 2 gestões inteiras. Esse sorteio de criança começa na gestão Carlos Eduardo, precisamente quando esses projetos começam. O ex-prefeito Carlos Eduardo teve 1 gestão e meia, o atual prefeito Álvaro Dias teve 1 gestão e meia. E vocês sabem qual é o estágio dessas obras hoje? Tem obra que está com 1% de execução, tem obra que está com 2,6% de execução. Tem obra que está com 1,9% de execução. E das 100 obras na cidade, nenhuma podia ser para terminar uma dessas obras. Mas o que o governo federal fez? Lançou no ano passado a destinação de recursos para obras inacabadas. E a gente está, né, e vai defender, toda semana que eu estiver em Brasília, a gente vai defender o andamento desses processos lá, né, para 7, pelo menos, dessas obras receberem recursos do governo federal para serem finalizadas. Mas o que dói é porque não é o gestor que deixa de terminar uma obra ou que tira da cidade a oportunidade de receber novas obras pela incompetência de não terminar as paradas. Não é esse gestor que vai ficar cuidando de uma criança quando era para estar trabalhando. O que dói é saber, é ouvir as falas que a gente ouviu aqui, de mães que vieram aqui exercer seu direito cidadão, fazer uma denúncia legítima da situação que suas famílias estão vivendo agora. Vereadora Júlia, vereador Daniel, vereadora Brisa, vereadora Elei, que eu posso chamá-la assim também, já que fomos colegas aqui, professora Fátima, representando aqui todos os trabalhadores, trabalhadoras da educação, os representantes da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Nós vamos lutar para que todas essas obras sejam finalizadas e defender que as novas venham a partir daí.
É o governo Lula vai finalizar essas obras. Que Carlos Eduardo teve uma gestão e meia e não finalizou, que Álvaro Dias teve uma gestão e meia e não finalizou, mas a gente tem que ter como horizonte que os temas dos direitos da criança sejam prioridade, porque a gente ouviu aqui mães que quando uma criança quer acessar a creche, é quase um dos primeiros direitos que ela tenta acessar. É quase um dos primeiros contatos ali, depois do nascimento, do acesso à saúde, a vacinas. O acesso à creche é como o início da vida cidadã daquela criança. E negar isso a essas mães, negar isso a essas famílias, é muito desumano. É não entender a estruturação das famílias de Natal e como elas são afetadas e prejudicadas por isso. Então, eu queria aqui deixar a nossa total solidariedade a essas famílias que estão tendo suas vidas afetadas por terem um direito elementar e fundamental negado. E eu queria dizer que a gente, vereador, a quem eu parabenizo pela iniciativa, o nosso compromisso de que a gente não vai descansar enquanto não tivermos em Natal nenhuma mais obra de creche inacabada e nenhuma mais criança fora da creche sem vaga. Então, fica aqui o nosso compromisso, a gente vai seguir acompanhando todos esses projetos de finalização, de término de obra em Brasília, junto ao governo Lula, e fica essa nossa promessa mesmo, de não descansar enquanto essa situação não for resolvida. Obrigada por vocês estarem aqui, compartilhando a situação e a história de vida de vocês, e saibam que isso é a razão fundamental da gente acordar todo dia e ir para a luta. Obrigada pela atenção.